Olá, sejam bem-vindos a mais um treinamento. Neste módulo iremos falar sobre indicações para transfusão de hemocomponentes. Hemocomponentes são os componentes do sangue obtidos por processos físicos, como centrifugação e separação em bolsas, sem necessidade de processamento industrial. Eles são utilizados para tratar diferentes condições clínicas, respeitando as necessidades específicas de cada paciente. Exemplos de hemocomponentes: concentrado de hemácias, plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas. O concentrado de hemácias, CH, é indicado para o tratamento de anemias sintomáticas ou em casos de perda sanguínea aguda, quando há necessidade de restaurar a capacidade de transporte de oxigênio do sangue. A decisão transfusional deve sempre considerar a condição clínica do paciente, os sintomas, os valores laboratoriais e a presença de comorbidades. Filtração ou deleucotização hemocomponentes. Na leucorredução de pré-armazenamento, filtros especiais procuram pelo menos uma remoção de 99,9% dos leucócitos, produto final igual, 5 vezes 10 elevado à sexta potência leucócitos, 85% de massa original de hemácias. Indicações: reação transfusional febril não hemolítica, RFNH. Profilaxia de aloimunização HLA. Transplante de medula óssea. Prevenção da infecção pelo CMV. Recém-nascidos com peso inferior a 1.200 gramas. Pacientes candidatos a transplantes ou transplantados. Pacientes politransfundidos. Doenças oncohematológicas, insuficiência renal crônica. Existem situações clínicas em que a transfusão de concentrado de hemácias, CH, deve ser evitada sempre que possível, devido ao risco de complicações ou à existência de tratamentos alternativos mais eficazes. Nesses casos, a transfusão deve ser reservada para situações de risco iminente à vida. São elas: anemia por perda sanguínea crônica, geralmente responde bem à reposição de ferro, seja por via oral ou parenteral, sem necessidade de transfusão. Anemia associada à insuficiência renal crônica, costuma responder ao uso de eritropoetina, sendo a transfusão evitada como tratamento de primeira linha. Anemia hemolítica constitucional, como nas doenças falciforme, talassemias etc. Nesses casos, é importante não basear a decisão transfusional apenas nos valores de hemoglobina, HB, e hematócrito, HT, pois esses pacientes podem se adaptar a níveis baixos. Anemia hemolítica autoimune, geralmente não se encontra CH compatível, pois todo o sangue transfundido tende a ser hemolizado. Nesses casos, está indicado tratamento imediato com imunossupressores, como corticosteroides. Transfusão só deve ser feita em situações de risco de vida, utilizando hemácias filtradas e fracionadas, e sempre com acompanhamento de um hematologista ou hemoterapia. O concentrado de hemácias é indicado para pacientes com hemoglobina abaixo de 7 gramas por decilitro com sintomas, entre 8 e 10 gramas por decilitro em casos de doença cardíaca isquêmica, perdas sanguíneas acima de 30% da volemia ou 15% com comorbidades. Também é usado em anemias sintomáticas sem resposta ao tratamento, no pré-operatório com risco de sangramento e em doenças hematológicas. Irradiação de hemocomponentes. Prevenção da doença enxerto contra hospedeiro relacionada à transfusão sanguínea DEC-TRT. Indicações: recém-nascidos prematuros e ou de baixo peso, 1.200 gramas. E-sanguíneo transfusão. Transfusões entre familiares. Transfusões HLA compatíveis. Transplantes de medula óssea autólogos e alogênico. Doença de Hodgkin. Portadores de imunodeficiência congênita. Pós-transplante de células de cordão. Concentrado de hemácias lavados são obtidos após lavagens com solução compatível estéril em quantidade suficiente, 1 a 3 litros, de modo que sua quantidade final de proteínas totais seja inferior a 500 mg, unidade, devendo a temperatura de armazenamento ser de 4 a 2 graus Celsius. Indicações: profilaxia de reações alérgicas ou com a utilização em pacientes deficientes de proteínas específicas ex. Deficientes de IgA pode conter quantidades variáveis dos leucócitos e plaquetas originalmente presentes na unidade, porém não é indicado para evitar a aloimunização contra antígenos leucoplaquetários. Validade dos hemocomponentes: 24 horas depois de sua obtenção,
pois a abertura do sistema significa risco aumentado para a contaminação bacteriana e de remover a solução preservante. A transfusão de plaquetas é indicada para prevenir ou tratar sangramentos em pacientes com trombocitopenia ou disfunção plaquetária. É recomendada quando a contagem de plaquetas está abaixo de 10.000 por milímetro cúbico em pacientes estáveis, abaixo de 20.000 por milímetro cúbico com febre ou outros riscos, ou abaixo de 50.000 por milímetro cúbico em procedimentos invasivos ou cirúrgicos. Também é indicada em sangramentos ativos, em disfunções plaquetárias adquiridas ou hereditárias, e em casos de transfusão maciça. A transfusão de plaquetas é indicada em procedimentos cirúrgicos ou invasivos conforme a contagem plaquetária do paciente, visando reduzir o risco de sangramento. Para procedimentos de baixo risco, como biópsia óssea ou endoscopia, recomenda-se plaquetometria acima de 20.000 por milímetro cúbico. Já em cirurgias maiores, como extração dentária ou catéter peridural, o ideal é manter acima de 50.000 por milímetro cúbico. Procedimentos de maior risco, como neurocirurgia, cirurgia oftálmica ou bypass cardíaco, exigem contagens acima de 100.000 por milímetro cúbico. Púrpura trombocitopênica trombótica, PTT. Exceto se houver sangramento que coloque em risco de morte. Trombocitopenia induzida por heparina, HIT. Exceto se houver sangramento que coloque em risco de morte. O plasma fresco congelado, PFC, é indicado principalmente para a reposição de fatores de coagulação em pacientes com sangramento ativo ou risco iminente de sangramento. Suas principais indicações incluem coagulopatias adquiridas com sangramento ou antes de procedimentos invasivos, doença hepática grave com disfunção da coagulação, CIV, coagulação intravascular disseminada, com sangramento, transfusão maciça, quando há diluição significativa dos fatores de coagulação. Plasmaférese terapêutica, como no tratamento da púrpura trombocitopênica trombótica, PTT. Deficiências de múltiplos fatores de coagulação, quando não há concentrados específicos disponíveis. O crioprecipitado é indicado para tratar ou prevenir sangramentos em situações de hipofibrinogenemia, desfibrinogenemia, deficiência de fator 13 e em casos específicos da doença de von Willebrand, quando outras terapias não estão disponíveis. Também pode ser usado para repor fibrinogênio após uso de antifibrinolíticos, especialmente em procedimentos invasivos ou com sangramento ativo. Hipofibrinogenemia e desfibrinogenemia com sangramento ativo ou na realização de procedimentos invasivos. Repor fibrinogênio na vigência de sangramento pós-terapêutica com drogas antifibrinolíticas. Deficiência de fator 13 com sangramento ou em procedimentos invasivos na indisponibilidade do concentrado de fator 13. Doença de von Willebrand com sangramento ativo ou antes de procedimento invasivo apenas se vasopressina é contraindicada e se o concentrado de FVW não é disponível. Cada hemocomponente possui um tempo máximo recomendado para infusão, visando garantir sua eficácia e segurança. O concentrado de hemácias deve ser infundido em até 4 horas. O concentrado de plaquetas e o plasma fresco congelado devem ser administrados entre 30 e 60 minutos. Sempre seguir a prescrição médica e protocolos institucionais. A solicitação de hemocomponentes deve ser feita com base em critérios clínicos e laboratoriais, utilizando formulário específico e contendo identificação completa do paciente. Diagnóstico clínico. Indicação clara da transfusão. Tipo de hemocomponente desejado: hemácias, plaquetas, plasma, crioprecipitado. Urgência da transfusão. Resultados laboratoriais recentes: ex, hemoglobina, contagem plaquetária, coagulograma. Histórico de transfusões anteriores, reação transfusional. Assinatura e carimbo do médico solicitante. São complicações que ocorrem durante ou até 24 horas após uma transfusão de sangue. Podem variar de leves a graves, exigindo atenção imediata. As principais incluem reação hemolítica aguda, causada por incompatibilidade sanguínea, com febre, dor lombar e hipotensão. Reação febril não hemolítica, com febre e calafrios leves. Reações alérgicas, como urticária ou, em casos graves, anafilaxia. Trali, com falta de ar súbita infiltrado pulmonar. Taco, por sobrecarga de volume, causando desconforto respiratório. Contaminação bacteriana,
que pode levar a febre alta e choque. São aquelas que ocorrem dias ou semanas após a transfusão, geralmente de forma mais lenta e menos evidente que as agudas. Entre as principais, destacam-se: reação hemolítica tardia. Ocorre por aloimunização contra antígenos eritrocitários. O paciente pode apresentar febre, icterícia e queda tardia da hemoglobina. Aloimunização. Formação de anticorpos contra antígenos de hemácias, leucócitos ou plaquetas, dificultando futuras transfusões ou transplantes. Púrpura pós-transfusional. Destruição abrupta das plaquetas, com trombocitopenia grave cerca de 5 a 10 dias após a transfusão. Doença do enxerto contra o hospedeiro, GVHD transfusional rara e grave, causada por linfócitos do doador que atacam os tecidos do receptor, é quase sempre fatal em pacientes imunossuprimidos. Transmissão de infecções, como HIV, hepatites B e C, HTLV e sífilis, apesar dos rígidos testes sorológicos atualmente. Antes da transfusão de hemocomponentes, é fundamental verificar a prescrição médica, a identificação do paciente e da bolsa, e aferir os sinais vitais. Durante a infusão, o paciente deve ser monitorado quanto a reações como febre, calafrios ou falta de ar. Se houver suspeita de reação transfusional, interromper a transfusão imediatamente, manter o acesso venoso com soro fisiológico, proteger o equipo, notificar a equipe médica e a agência transfusional, registrar o ocorrido e devolver a bolsa para análise. Essas medidas asseguram a segurança do paciente. Interromper a transfusão. Manter extremidade equipo protegida para evitar contaminação. Manter veia permeável com solução de hidratação. Chamar médico imediatamente. Avisar a agência transfusional. Verificar sinais vitais. Providenciar materiais e equipamentos para atendimento emergencial. Registrar evolução-reação transfusional, como ocorreu. Médico. Coleta exames, avaliar hemólise, hemoculturas. Devolver a bolsa ET. Obrigado.